surto de hantavírus ocorreu em um cruzeiro no Atlântico e o número de casos segue crescendo. Hoje, vamos analisar o tema em detalhes. Antes de começarmos, vamos entender o que é o hantavírus. Algumas pessoas estão preocupadas com o possível retorno da Covid-19 ou uma nova pandemia, mas isso é exagero. O hantavírus tem transmissão menor que a Covid-19. Por isso, especialistas acreditam que não haverá tantos casos como na pandemia da Covid-19. Claro, o hantavírus já foi uma doença extremamente perigosa no passado, com uma taxa de mortalidade de até 20%, então não é algo para ser tratado de forma leviana. Mas quero deixar claro desde já que não há necessidade de ficar excessivamente preocupado por causa de exageros. Agora, vamos ver o que está acontecendo atualmente. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, disse em coletiva na Suíça que há 8 casos relatados, com 3 mortes, dos quais 5 confirmados, como hantavírus, e 3 ainda suspeitos. No anúncio de 7 de maio, eram 3 casos confirmados, mas em um dia subiram para 5. Originalmente, o hantavírus só podia ser transmitido por roedores, mas desta vez, no navio de cruzeiro, foi confirmado que houve transmissão entre pessoas. Posteriormente, verificou-se que o vírus identificado era o vírus Andes, uma variante do hantavírus. A variante Andes é conhecida por ser a única entre os hantavírus capaz de transmissão entre humanos. O cruzeiro MV Rondius partiria de Ushuaia, Argentina, rumo a Cabo Verde, perto do Senegal, na África Ocidental. Durante a viagem, houve um surto de infecção em massa. O primeiro casal a falecer, holandês, viajava pela Argentina e outros países da América do Sul antes do embarque. No entanto, o marido começou a apresentar sintomas repentinos de febre, dor de cabeça e diarreia, além de desenvolver dificuldade respiratória e acabou falecendo dentro do navio de cruzeiro. Após a morte do marido, a esposa viajou de Santa Helena, território britânico, para Joanesburgo, em 25 de abril. Durante o voo, sua saúde piorou. E em 26 de abril, ela morreu na emergência em Joanesburgo. E depois disso, um passageiro de nacionalidade alemã morreu repentinamente no navio de cruzeiro. O problema foi que o isolamento não foi feito de forma adequada. A Ocean Wide Expeditions fez escala em Santa Helena, território britânico, em 24 de abril. E 29 passageiros desembarcaram, incluindo o infectado por hantavírus mencionado antes, que faleceu. Naquele período, muitos passageiros já tinham voltado aos seus países. Além disso, outros passageiros e tripulantes tiveram contato com a segunda vítima fatal, o que elevou a preocupação com a disseminação da doença. Os passageiros que desembarcaram eram de 12 países: Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, São Cristóvão e Neves, Singapura, Suécia, Suíça, Turquia e Estados Unidos. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, afirmou que, apesar da gravidade, o risco para a saúde pública é baixo. Destacou que o Regulamento Sanitário Internacional existe para situações como esta. A OMS trabalha com dados de vários países e parceiros para responder, priorizando o tratamento dos pacientes, a segurança dos passageiros e o controle da propagação do vírus. Rahman Mahmoud, diretor interino de alerta de emergência da OMS, afirmou que, se as medidas de saúde pública forem implementadas e todos os países agirem em solidariedade, acredita-se que a ocorrência será limitada. O problema é que esse hantavírus está se espalhando gradualmente. O que aconteceu foi que, no avião em que o segundo falecido, mencionado anteriormente, estava a bordo, surgiu um novo caso suspeito. Presume-se que um dos comissários de bordo tenha sido confirmado com a doença e foi levado ao hospital. O que mais preocupa a OMS agora é o período de incubação do hantavírus, que pode chegar a 6 semanas. Por isso, não se descarta o surgimento de novos casos. Atualmente, as autoridades holandesas estão entrando em contato com os passageiros que estavam naquele voo como medida preventiva. A Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido também informou que, após retornar ao país, a pessoa está em isolamento domiciliar. Eles rastreiam contatos dessas pessoas e colaboram com outros órgãos para identificar passageiros do mesmo voo do caso confirmado. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos monitora americanos que retornaram ao país. Com passageiros dispersos por vários países, todos se empenham para evitar novos casos confirmados. A OMS considera que o risco do surto de hantavírus para o público em geral é baixo, apesar de a causa da infecção ainda não ter sido identificada.
Especialistas em saúde acreditam que o vírus provavelmente veio da Argentina, de onde o navio partiu. A OMS informou que não foram encontrados ratos ou outros roedores, que são vetores de infecção por hantavírus dentro do navio, e que é mais provável que a infecção tenha ocorrido enquanto os passageiros estavam na Argentina antes de embarcarem. O hantavírus é transmitido principalmente pelas fezes e saliva de roedores, como os ratos. No caso do Andes vírus, variante do hantavírus surgida na Argentina, Chile e outros países, houve raros relatos de transmissão entre pessoas. A Argentina é conhecida mundialmente pela alta incidência de hantavírus. Esse cruzeiro ainda está em operação. Originalmente, eles pretendiam ir para Cabo Verde, mas Cabo Verde recusou a entrada, e a Holanda também recusou a entrada. Então, estão vagando sem destino. O Ministério da Saúde da Espanha informou em 5 de maio que, conforme o direito internacional e princípios humanitários, as Ilhas Canárias, com capacidade médica suficiente, receberiam o navio, que agora segue para lá. No entanto, surgiu outro problema. Houve conflito entre o governo central da Espanha e o regional das Ilhas Canárias. O governo espanhol autorizou a entrada nas Ilhas Canárias por motivos humanitários, porém sem consultar o governo autônomo local. Fernando Clavijo, chefe do governo das Ilhas Canárias, protestou, alegando falta de compartilhamento de informações na decisão de permitir a entrada. Ele pediu reunião com Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, mas, como a decisão já foi tomada, o cruzeiro deve chegar às Ilhas Canárias em 2 dias. Na verdade, um dos lugares que os especialistas em doenças infecciosas mais temem é justamente o navio de cruzeiro. Isso porque o próprio ambiente do cruzeiro é uma estrutura muito favorável para a propagação de vírus. Centenas ou milhares vivem juntos em uma grande estrutura metálica por dias ou meses. Os quartos são próximos e há várias cabines fechadas sem janelas. Também havia preocupações constantes com a circulação do ar devido ao sistema central de ventilação. Especialmente em espaços comuns como restaurantes, teatros, cassinos, piscinas e academias, todos compartilham esses espaços. Além disso, corredores e elevadores também são compartilhados o tempo todo. Do ponto de vista do vírus, é o ambiente perfeito para se espalhar. Na verdade, esse problema realmente aconteceu durante a Covid-19. Muitos devem se lembrar do navio Diamond Princess, que ficou ancorado no porto de Yokohama, no Japão, naquela época. Tudo começou quando um passageiro embarcado em Hong Kong foi diagnosticado. Dias depois, o número de infectados no navio aumentou rapidamente. Mais de 700 pessoas, entre passageiros e tripulantes, foram diagnosticadas, e a imprensa mundial chamou o cruzeiro de Grande Quarentena Flutuante. Naquela época, o medo cresceu porque, mesmo com cabines isoladas, a infecção seguia se espalhando. A situação do hantavírus está causando medo parecido. Por ser um navio no mar, é difícil transferir pacientes rapidamente ou mobilizar uma grande equipe médica de imediato. Se o navio for recusado nos portos, a situação piora. O MV Hondius, por exemplo, foi rejeitado em vários portos e precisou ficar vagando no mar. Para os passageiros, o medo de infecção e a ansiedade por isolamento tendem a crescer juntos. Claro, um dos motivos pelos quais o medo aumentou tanto nesta situação foi porque as redes sociais e alguns meios de comunicação sensacionalistas espalharam rapidamente histórias não confirmadas. Em alguns lugares, começaram até a dizer que uma segunda Covid havia começado e que uma nova pandemia estava chegando. No entanto, até agora, a opinião comum dos especialistas é um pouco diferente. O vírus identificado agora não é um vírus completamente novo e desconhecido, mas sim o hantavírus do tipo Andes, que já havia sido relatado há muito tempo na região da América do Sul. O diretor-geral da OMS, Teodoro Adhanom Ghebreyesus, destacou repetidas vezes que o risco para a saúde pública está atualmente baixo. O infectologista Vincent Ronin afirmou que o ambiente de um navio de cruzeiro influenciou o surto coletivo. Alguns meios de comunicação dizem que esse hantavírus causará pandemia só para ganhar visualizações. Mas o interessante aqui é porque a OMS está enfatizando repetidamente que a possibilidade de uma pandemia é baixa. Na verdade, a OMS foi duramente criticada após a Covid-19. Houve críticas em todo o mundo de que eles alertaram tarde demais sobre o perigo no início da pandemia. Também houve controvérsias de que a OMS foi excessivamente passiva em relação à resposta inicial da China. Na época, alguns países confiaram nos anúncios da OMS e mantiveram um nível baixo de resposta, o que resultou em grandes prejuízos. Por isso, para a OMS, essa situação é extremamente sensível.
Se desta vez também houver avaliações de que a situação foi mal interpretada, a credibilidade internacional da OMS pode sofrer um grande golpe. Por outro lado, se eles aumentarem o medo excessivamente, há a possibilidade de abalar o mercado financeiro mundial, além dos setores de aviação e turismo. Especialmente porque após a Covid-19, a economia mundial ainda não se recuperou totalmente, o que é mais um motivo de preocupação. Por isso, a OMS está adotando uma postura muito cautelosa neste momento. Eles reconhecem o risco, mas evitam criar pânico excessivo. Na verdade, a OMS chegou a dizer que este é um vírus completamente diferente da Covid-19, ou da gripe, deixando isso bem claro. No entanto, ao mesmo tempo, como o período de incubação pode chegar a até 6 semanas, eles não descartam totalmente a possibilidade de novas infecções. O mais importante é não criar uma ansiedade desnecessária.